Salve galera, aqui quem fala é o professor Mendes, seu professor de História aqui da Sala do Saber. Hoje eu tô aqui ao lado do meu parceiro, meu parça, Biro. Pra vocês agora, Prof. Thiago, recém-casado. Quem beijou, beijou. Quem não beijou, não beija mais. Então se segura, peão, hein? É isso aí, tá até mais bonitão. Ah, são seus olhos. Tá Aqui vocês não sentem aí, mas ó, o cheiro aqui, ó, maravilha, Alberto, maravilha. É o que eu falo pro Biro, cara. Quem não tem capital estético tem que ser cheirosinho, né, cara? Tem que ser cheirosinho pra ficar mais gostosinho. Então é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra dar uma super aula pra vocês aí, pra qualquer vestibular que você for fazer no Cosmos. Uma aula muito bacana sobre globalização e a gente vai falar sobre muita coisa, né, cara? Aliás, eu comecei essa aula abordando uma questão. Você falou de vestibular do Cosmos. O juiz de paz que fez meu casamento disse que no futuro os meus netos iam pedir para financiar a viagem para Netuno. Imagina meu neto. Pai, eu vou fazer um vestibular em Netuno. Você pode me dar uma grana do hotel, essas coisas? Então, é bem possível, né? Vai que daqui a 150 anos você está vendo esse vídeo, isso de fato acontece. Mas legal. É isso aí. Ó, um abraço aí para todos os nossos alunos presenciais. Legal pra caramba. Para todos os nossos alunos aqui da sala, né, que sempre acompanham a gente. Estão acompanhando a gente desde longa data. Então, pessoal de Guam. Um abraço pro nosso fã-clube aí de Papua Nova Guiné. Boa, molecada! Todo mundo aí que tá acompanhando a gente. Isso. Um salve pra vocês. Pessoal que tá em Sri Lanka. Que mais? Sri Lanka, que mais? Bangladesh. Bangladesh, uma galera Bangladesh. muito... Bangladesh. Você falou uma frase em Bangladesh, em Bengali. Apiqueá Cherro. É verdade. Sério? Apiquá Cherro é hindi, quer dizer como você vai. É um cosmopolita, gente. Então, eu falo Apiquá Cherro e você responde. Mea charro. Tá, vai. Apiquá Cherro. Mea charro. Pronto, só sei isso também. A coisa que eu sei é isso. Um cosmopolita, gente. O Biro é uma figuraça. O Biro é um cara, assim, super humanas, tá? Então, o que você precisar de humanas é com o Biro. História, filosofia, sociologia e tudo mais um pouco. Só não me coloque em artes, que pelo amor de Deus, Deus que me livre. É muito legal, mas, meu, é muito bom, não, é demais. Ele manda ver em artes também. Deus que me livre. Nossa, aqui tem uma galera muito boa aqui na sala. Se eu arriscar, vou passar vergonha. Cara, que gostoso estar aqui com você. Bom mesmo. Eu sei disso. Ó, o Biro foi meu veterano na faculdade. Lindão. Meu parceiro, meu veterano, show de bola. E, pessoal, olha, falar sobre globalização, a gente vai tentar ser, ao mesmo tempo, sintetizar aquilo que é mais relevante, mas também não deixar de falar alguns aspectos que a gente acha que é necessário, poder se estender um pouquinho mais, né? Sim. A gente vai tentar fazer um panorama bacana sobre os efeitos, os impactos da globalização, os diferentes níveis de globalização, seja num cenário geopolítico global, seja num cenário geopolítico mais Latinoamérica, especificamente o caso do Brasil. Então tem muita coisa para a gente poder falar com vocês. Quer começar, Biro, a discussão? Pode ser. E só uma coisa, eu vou ficar afastando de vez em quando pra não atrapalhar o Biro, porque o Biro vai usar o quadro, então eu vou ficar afastando. Deus, você não atrapalha não, mano. Você ganha, a gente ganha junto. Tá, vamos lá. Ok, meus amores, minhas amoras, meus rainhos e minhas rainhas, meus princesos e princesas. Quando a gente fala de globalização, que é uma das temáticas mais importantes das humanas nos últimos anos, vocês sabem que esse conceito é discutido, por exemplo, e conversado na sociologia, na história, na geografia, e de certa forma, né, se a gente for abordar um pouquinho assim como um fio, na própria filosofia. A gente vai ter caras como, por exemplo, o Chung Bum-han, que é um coreano que vai aprender Hegel, vai aprender alemão lendo Hegel, para dar aula sobre hegelianismo em Berlim. Ele escreve um livro muito conhecido hoje que se chama Sociedade do Cansaço, né, que aborda... Muito bom esse livro, cara. Mas enfim, de certa forma a globalização ela é um leque. Eu gosto de dizer que existem alguns temas e alguns termos que são guarda-chuva, né? Abre para muita coisa. Então globalização é um tema ou um termo guarda-chuva, tá? Só que quando a gente fala de globalização, obviamente que lá na história é bem comum encontrar alguns
historiadores e teóricos que vão defender, olha, a gente pode enxergar as origens de uma sociedade globalizante ou do embrião de uma globalização com as grandes navegações. Ok, não é esse ponto que eu quero mencionar com vocês, nem que a gente quer, senão a gente ficaria aqui até 150 anos quando meu neto for para Netuno. Né? A gente quer abordar basicamente globalização dentro da sociedade capitalista. E se a gente pode marcar um ponto disso, né, a gente tem que pensar primeiramente em definição e antecedentes. Quando a gente fala de globalização, uma definição de um cara chamado Anthony Giddens, né, um sociólogo britânico do que a gente vai chamar como terceira via, né? Vai que numa dessa aí na tua específica cai o termo terceira via. Terceira via é um conceito que a gente acaba definindo que se coloca e se posiciona politicamente ou ideologicamente entre uma direita e uma esquerda, tá? Então, por exemplo, na França, Emmanuel Macron, né, o ministro francês, o grande chefe do parlamento, ele é terceira via, né? No Brasil, Marina Silva seria uma terceira via. Então, a terceira via tem sido uma perspectiva, uma alternativa política às polarizações. E o Giddens, ele se considera a terceira via. O Giddens foi um conselheiro político do Tony Blair, foi um ministro britânico, né, no comecinho dos anos 2000. E o Giddens vai dizer que a globalização nada mais é do que uma aldeia global. Tá? Aldeia global. E a aldeia global aqui em múltiplos sentidos. O fato de quebra de limites e fronteiras entre nações, entre economias, entre cultura, entre política, ou seja, o mundo conectado, uma transnacionalidade, né? Certamente você já deve ter ouvido a expressão, olha, a empresa transnacional. E aí você fala assim, puxa, mas qual que é a diferença de uma empresa transnacional e uma empresa multinacional? Bom, uma multinacional ela tem sede em um país e o que a gente vai ter depois, basicamente, são algumas linhas de produção ou algumas franquias dela. Uma transnacional, ela conecta, né, várias partes ou várias repartições dela no mundo inteiro e a soma de tudo isso forma a empresa como um todo, tá? Então o Giddens vai definir globalização por esses termos, tá? Tanto que essa ideia de aldeia global só vai ganhar força quando acontece algo em específico na Europa. Antes que eu fale disso aqui, você quer dar uma contribuição sobre isso? Eu quero sim. Eu acho muito bacana pensar a globalização a partir da linha que o Biro tomou, que é pensar a globalização a partir de um período específico, que é a partir ali da década de 1980. E a gente pensa a década de 1980 como um turbilhão, né? São inúmeros episódios, inúmeras coisas que estão acontecendo nesse contexto histórico. A gente pode pensar, né, com o elemento central ali da década de 1980, a queda do Muro de Berlim, que inclusive alguns professores aqui da sala já gravaram uma super aula para vocês, para falar sobre a queda do Muro de Berlim, até porque é uma efeméride e talvez seja a efeméride mais celebrada do ano. São 30 anos aí da queda do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim, ela é emblemática porque o muro é o principal símbolo da Guerra Fria. O muro é o principal símbolo dessa polarização, dessa bipolarização ideológica e antagônica dos tempos da Guerra Fria, né? Quando a gente pensa na Guerra Fria, a gente pensa em um mundo bipolar, dividido em leste, representado pelo socialismo soviético, e oeste, representado pelo capitalismo estadunidense. A partir da queda do muro, a gente já começa a perceber um esgotamento da Guerra Fria e um esgotamento da chamada União Soviética. Claro, são muitos episódios, a gente pode pensar ali a própria desintegração da União Soviética, que vai se concretizar no ano de 1991, tá? E é emblemático pensar o que acontece no mundo pós-queda do muro e pós-Guerra Fria. Se antes nós tínhamos um mundo bipolar, agora nós temos um mundo multipolar. São diferentes polos de poder econômico, né? Agora, nesse contexto, a gente fala muito sobre a dinâmica econômica sendo articulada a partir de blocos econômicos, a própria União Europeia, do início dos anos de 1990, o Mercosul, também do mesmo contexto, um pouquinho
pouquinho mais adiante, a gente pode falar dos BRICS também, Sim. que é um bloco econômico importantíssimo para a gente pensar no Brasil como um ator econômico importante ali, Rússia, China, África do Sul, tá? Então, esse contexto que o Biro está descrevendo para vocês é uma nova ordem mundial, caracterizada por novos polos de poder econômico, e é claro, quando a gente fala em globalização, a gente pensa na quebra dessas barreiras, a gente pensa em uma aldeia global, a gente pensa em um mundo cada vez mais conectado, você pensa numa hiperconectividade cada vez maior, a gente pode falar em uma pós-modernidade, que eu acho que você vai discutir muito, uma hipermodernidade, que alguns autores gostam de usar também. Mas a própria noção de aldeia global do Giddens é uma noção que, em certa medida, ela está sendo um pouco questionada. Principalmente se você for avaliar, no atual cenário geopolítico, essa crise migratória, né? Porque a gente fala de uma aldeia global, mas espera aí, a gente vê crise no Oriente Médio, muitos imigrantes tentando fugir para a Europa, mas os muros estão sendo erguidos, Sim. né? Então, assim, não é uma livre circulação como a gente pode imaginar. Então, peraí, a aldeia global, até que ponto? Então, é muito bacana você pensar na lógica do Giddens, mas ao mesmo tempo saber que existem algumas discussões que vão falar, peraí, essa aldeia global ela é um pouco questionada, que existem níveis diferentes de globalização. O próprio governo dos Estados Unidos tem toda aquela discussão sobre a criação de um muro. Então a gente fala de fronteiras físicas que estão sendo erguidas para evitar esse fluxo. Então é uma discussão muito ampla, tá, pessoal? Uma discussão muito bacana, mas pode falar, Bira. É legal você mencionar esse ponto, porque quando a gente fala de aldeia global do Giddens e de globalização, o seu surgimento vai romper uma série de movimentos contrários a ela. Perfeito. Seja de uma extrema-direita, seja de uma extrema-esquerda. A extrema-esquerda vai dizer que, por exemplo, a globalização precariza as condições do trabalhador. Já a extrema-direita vai dizer que a globalização coloca em risco os valores nacionais, os valores tradicionais. Por isso a gente vai ter uma figura como o Trump, né? Ou uma figura, por exemplo, como o Viktor Orbán, né, da Hungria, que desde 2010 está no poder, ou a questão da Liga ou do movimento Cinco Pontas na Itália, que são movimentos que acabam se colocando anti-globalização, né? Colocando-se dentro do espectro de uma extrema-direita, se é que a gente pode pontuar assim, né? Mas a gente vai falar sobre isso e vai ser um pagode legal. Mas só voltar um pouquinho no ponto aqui importante. Por favor. Você falou de uma parada e eu achei muito legal, né? Eu tava aqui na minha cabeça, falei, puxa, não posso esquecer isso. Você lembrou da crise da União Soviética e do fim da União Soviética em 91. Mas uma característica bastante significativa da globalização é que ela não ganha força só pela crise da União Soviética. Ela ganha força pela crise dos Estados. Então, falar de globalização é falar de algo que surge com o desfalecimento ou a descrença na concepção de que o Estado ele pode produzir ou promover aos indivíduos algum tipo de bem-estar, né? Seja no Ocidente, seja no Oriente, seja no capitalismo, seja em países socialistas como era o Bloco Soviético. E aí, como que a gente aparece isso? Por meio de um negocinho chamado crise do... Opa, esse aí tá feio. Crise do welfare state, tá? Ou estado de bem-estar social. O welfare state é um modelo de político, econômico, de organização da sociedade, que surge em especial após a Segunda Guerra Mundial, né? A gente obviamente vai ter um modelo semelhante a ele, que é o keynesianismo, que vai surgir depois da crise de 29, etc. Mas o estado de bem-estar social ele surge exatamente para impedir a ascensão ou o avanço das ideias socialistas pós-Segunda Guerra. Por quê? Bom, a Europa está destruída pela Segunda Guerra Mundial, o mundo está destruído como um todo. E quer queira, quer não, o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial na Europa foi a União Soviética, né? Sim. Porque é ela que vai impor a maior derrota para os nazistas, etc. Então havia um grande temor que esse mundo quebrado tornasse um celeiro muito fértil para as ideias socialistas avançarem.
Então a gente decidiram, colocar um pé no freio. Opa, pera lá, vamos conter um pouquinho esse capitalismo. Então, mais ou menos entre 47 até 79, a gente vai ter esse modelo de Estado adotado em alguns países da Europa, alguns países da América, como os Estados Unidos, e inclusive o Brasil, no governo Dutra. O governo Dutra é um governo, né, vai falar do SALT, por exemplo, que vai ter alguns requintes de welfare state. Como que a gente define esse tipo de Estado? É o Estado que visa garantir o bem-estar dos indivíduos, como um todo. No caso, é servir atender com serviços públicos, como hospitais públicos, como saúde de qualidade, como educação de qualidade, como transporte público, etc., só que com uma alta carga de impostos, né? A gente vai dizer que no estado de bem-estar social, praticamente quase a metade do salário dos indivíduos, ou próximo disso, vai ser recolhido pelo Estado para que o Estado venha bancar com esses custos, né? E esse modelo de Estado ele foi hegemônico no mundo. Acontece que nos anos 70 a gente tem uma crise do petróleo, né? Que inclusive vai produzir uma crise no Brasil, que é o fim do milagre econômico, que vocês acabam ensinando na história para molecada e tudo mais. E aí, gente, você pensa muito bem comigo, uma crise no capitalismo é uma crise em todo mundo capitalista, né? Um espirro que a China dá, hoje, sei lá, a gente vai sentir aqui, né? O resfriado a gente também sente, né? Nos anos 70 não era tão diferente assim. E aí esse estado de bem-estar social entra em crise. A crise do estado de bem-estar social vai dar origem às teorias que vão evocar, né, as concepções do século XVIII do liberalismo. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter em Chicago, nos Estados Unidos, tá? Na Universidade de Chicago, um pensador que vai dizer o seguinte: olha, não existe almoço grátis. Né? Por que não existe almoço grátis? Porque o estado de bem-estar social visa assegurar as condições para os indivíduos. Esse cara fala assim, opa, pera lá, alguém está pagando por isso. Né? Aquilo que o Estado fornece advém de impostos. E quem que é esse cara? Esse cara ganhou o Nobel de Economia em 1976, se chama Milton Friedman, que é tido como um dos maiores economistas do século passado. Tá? Milton Friedman. E o Friedman você quer falar alguma coisa até aqui? Pode ficar à vontade. E o Friedman vai ser uma espécie de um conselheiro econômico ou guru de dois políticos muito importantes nessa viradinha dos anos 70 para o comecinho dos anos 80. Que é nos Estados Unidos a figura do Ronald Reagan, ok? Nos Estados Unidos. E, no caso da Grã-Bretanha, a Margaret Thatcher. Tá? A Thatcher, ela acaba trazendo à tona uma frase que também é do Friedman. A frase é: não existe sociedade, não temos sociedade, temos indivíduo. Ou seja, gente, na boa, não dá pra gente manter mais esse modelo de Estado e de economia vigente até então. A gente precisa repensar. Então é um resgate das ideias liberais, tá? E além um resgate das ideias liberais, é um resgate também de uma teoria que vai surgir nos anos 20, lá na Áustria, de uma escola chamada Escola Austríaca. Boa. Que tinha como grande personagem, ou como grande panfletário, a figura do Mises, Ludwig von Mises. Okay? Então a gente vai ter praticamente uma descrença nas ideias socialistas, ou nas ideias de Estado, e um fortalecimento das ideias de uma economia livre. Então a gente pode falar, Mendes é tão estranho falar, mano. A gente pode falar que globalização surge mediante uma crise de um Estado, mas também surge em paralelo ao modelo de pensamento econômico que a gente vai definir como neoliberalismo. Os neoliberais não gostam de ser chamados como neoliberais, porque para eles não existe nada de novo nesse liberalismo. Nada mais é do que uma retomada dos preceitos liberais. Tá? Mas talvez a gente comente aqui um pouquinho de diferença entre neoliberalismo e liberalismo. Mas de boa, como é que tá? De boa, tranquilo? Tá perfeito, tá perfeito. Posso só... Claro. Você quer concluir aqui? Meu Deus, continua, meu gato. É bacana o Biro lançar essa discussão sobre o advento ao neoliberalismo, citar personagens de destaque, teóricos, chefes de Estado que foram influenciados, e pensar que, se a gente for avaliar,
o que acontece no Brasil ou o que acontece na América Latina está em sintonia com toda essa discussão aqui que o Biro fez. Porque a gente pensa ali, né, anos de 1980, especialmente 1985, a gente tem o Consenso de Washington, né, Banco Mundial. E aí tem aquela discussão, a década de 80 para a Latinoamérica é um contexto já de esgotamento das ditaduras civis militares. É um momento que as ditaduras elas estão caindo, que os milicos estão retornando para os quartéis e assim por diante. Então o que a gente observa? O Biro citou o milagre econômico lá dos anos de 1969 até 1974 no Brasil, com o presidente Emílio Garrastazu Médici, que é justamente o presidente que governou na fase mais casca-grossa da ditadura civil-militar no Brasil. Então a gente percebe nos anos 80 que aquele milagre da década de 70 não era, na verdade, um milagre, era um falso milagre econômico, porque os anos 80 vão ter que amargar essa crise, né, a década perdida do ponto de vista da economia, não é só no Brasil. Volto a dizer, é uma característica da Latinoamérica. E aí a gente observa o quê? Voltando ao Consenso de Washington e ao Banco Mundial. Havia uma proposta do Banco Mundial de que, bom, nós só vamos financiar, conceder financiamentos, investimentos, cooperação técnica com os países da América Latina, desde que esses países se adequem a alguns ditames. Quais ditames? Os ditames do neoliberalismo. Então, a gente tem que conectar, a gente tem que pensar que o neoliberalismo é um fenômeno que não está restrito à Europa, né? Não está restrito apenas aos Estados Unidos, no caso, né, como principal polo da América, mas é um fenômeno que está vinculado a toda a extensão praticamente aí do mundo ocidental. Não, tanto que quem estudou em Chicago foi uma figura muito importante na política econômica brasileira atual, que é o Paulo Guedes. Tá? Paulo Guedes, que foi lá como um jovem estudante carioca que teve contato com outros alunos chilenos e ao fazerem seu doutoramento em Chicago vão para o Chile no governo do ditador Agustín Pinochet e implementam a mentalidade neoliberal por meio de uma economia mais voltada ao mercado, né? Inclusive, quando a gente observa hoje as manifestações do Chile, elas advêm um pouco dessa mentalidade neoliberal que tem como uma das suas características a austeridade fiscal, né? Que é o enxugamento de investimentos públicos. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que o Chile é um exemplo emblemático, né, Biro? Você falar do Chile, falar da implementação das ideias neoliberais no Chile, salvo engano, o Chile é o marco do neoliberalismo na Latinoamérica. Sim, né? Acho que é o primeiro país da Latinoamérica a implementar medidas de caráter neoliberal, né? Isso acontece lá já na década de 70, após a queda do governo do Salvador Allende, né, a chegada o golpe, né? 11 de setembro de 73. Isso, e o Allende é uma figura emblemática, né? Porque é o primeiro presidente da América Latina declaradamente socialista e que foi eleito pelo voto popular. Tá? Ele pensava em um socialismo, mas um socialismo que deveria ser implementado por uma via democrática, eleições diretas. E ele chega ao poder eleito democraticamente, não conclui o seu governo, isso em função de um golpe liderado pelo seu próprio ministro, né, o ministro da guerra, o Pinochet, como o Biro citou. Então, o Chile é um marco do neoliberalismo na Latinoamérica, que foi implementado lá na ditadura do Pinochet. E aí, legal. E aí, só que para a gente continuar aqui o nosso bate-bola, né? O neoliberalismo acaba ganhando força nos anos 80, no mundo como um todo, né? Parece que aquele modelo de Estado acaba se desfalecendo. Ao mesmo tempo a gente vai ter a derrocada da Alemanha, do Muro de Berlim em 89. A gente vai ter as medidas, né, de reestruturação econômica e política na União Soviética pelo Mikhail Gorbachev, né? Que é a perestroika e a glasnost. Não sei se em algum dado momento você menciona sobre isso. A gente vai ter o fim da União Soviética em 91. E aí a gente vai ter o que chamamos como uma nova ordem mundial. Tá? E essa nova ordem mundial, ela se caracteriza, né, dentre outras coisas,
por uma importante fala de um historiador americano, que embora o sobrenome é asiático, ele é americano, que é o Francis Fukuyama, que está vivo. Francis Fukuyama é um dos principais ideólogos, né, dessa nova ordem mundial, onde ele vai dizer o seguinte: bom, as ditaduras na América Latina se esgotaram, a União Soviética acabou, o mundo está melhor do que depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, caminhamos para aquilo que ele vai chamar como o fim da história. E o que é o fim da história, segundo Fukuyama? O fim da história é a democracia liberal. Né? O fim da história, basicamente, é esse momento onde os estados eles estão quebrados e os indivíduos estão tomando conta da história da humanidade. É assim como a gente começa e assim que a gente entra nos anos 90. Ah, legal. E aí, o que você acha? Eu acho que a gente pode continuar isso com o próximo vídeo. Fica bom? Legal. Beleza? Beijão. Até daqui a pouco. Beijo grande, pessoal. Até daqui a pouquinho.